aqui. Uma pirâmide regular de base hexagonal e altura igual a 3 metros tem a aresta da base igual a 2 metros. O volume dessa pirâmide em metros cúbicos é igual a... A fórmula para a gente calcular o volume de uma pirâmide, tá? O volume da pirâmide vai ser a área da base multiplicado pela altura dividido por 3. A diferença entre o cálculo do volume de um prisma e o volume de uma pirâmide é que o volume da pirâmide você vai dividir por 3, tá certo? A área da base, a base é um hexágono, então a gente vai ter que calcular primeiramente a área do hexágono, cuja fórmula é essa aqui, ó, 3a ao quadrado raiz de 3 dividido por 2, tá certo? Onde esse A aqui é a aresta da base, que ele diz aqui que é igual a 2 metros. Então vamos calcular a área do nosso hexágono aqui, né? 3, que multiplica a aresta da base ao quadrado, então é 2 ao quadrado, que multiplica a raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Bom, 2 ao quadrado é igual a 4, né? Então, ó, 3, que multiplica 4, que multiplica a raiz de 3, dividido por 2. 3 vezes 4 é 12. Então, fica 12, raiz de 3, sobre 2. Agora, eu posso dividir 12 por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6, tá certo? Então, a área da base vai ter aqui 6, raiz de 3 metros ao quadrado. Então, vamos lá. Ele diz que a altura mede 3 metros. Então, agora a gente tem a área da base e tem a altura. Então, é só a gente substituir os resultados que a gente encontrou. Então, 6 raiz de 3 multiplicado pela altura, que é 3. Tudo isso dividido por 3. Opa, aqui é uma multiplicação. Então, eu posso cortar esse 3 com esse outro 3 aqui. Fazendo esse corte, o que é que sobra? 6 raiz quadrada de 3 metros cúbicos, que é o volume da nossa pirâmide, alternativa C. Questão 2. O prefeito de uma cidade vai inaugurar um mastro na praça da cidade em forma de uma pirâmide regular quadrangular, ou seja, a base é um quadrado, com altura igual a 9 metros e a aresta da base igual a 4 metros. Qual o volume de concreto em metros cúbicos que será necessário produzir para encher completamente o mastro? Ora, galera, é uma pirâmide também, então a fórmula é a mesma, tá certo? O volume vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. A diferença é que a área da base aqui é um quadrado. Como é que a gente calcula a área de um quadrado? A gente pega a medida do lado dele e eleva ao quadrado, que aqui está sendo chamado de aresta da base, ó. A aresta da base que mede quanto? 4 metros. Então, o A da gente é igual a 4. Então, calculando a área desse quadrado aqui, vai ser a medida dessa aresta, que é 4, elevada ao quadrado. Quanto é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Então, vai ser 16 metros quadrados. Então, beleza, nós temos a área da nossa base aqui, que é 16. Temos a altura do mastro? Temos, ele diz aqui que é 9 metros. Então, já podemos vir para a nossa fórmula aqui, ó. Vamos lá, a área da base, que é a área do quadrado, deu quanto? Deu 16, multiplicado pela altura, que é 9, dividido por 3. Aqui eu posso simplificar novamente, ó. 9 é divisível por 3. Resulta em quem? Resulta em 13. Então, aqui embaixo vai desaparecer, não vai ter nada. Nosso cálculo vai ficar só aqui em cima. E 9 dividido por 3 dá 3. Então, é 16 vezes 3, que dá quanto? 3 vezes 6, 18. 8 vai 1. 1 vezes 3 é 3 e 1, 4. Então, está aqui 48 metros cúbicos, que é a alternativa A. Bom, questão 3 aqui. Qual é o volume do prisma da imagem abaixo em centímetros cúbicos, sabendo que ele é um prisma reto e sua base é quadrada? Bom, a diferença entre calcular o volume de uma pirâmide e de um prisma, eu já falei, né? No volume do prisma, a gente não tem o dividido por 3, então é apenas a área da base vezes a altura. Então vamos lá, precisamos calcular a área da base. A gente já calculou na tela anterior aí a área de um quadrado, né? A área do quadrado é o que? É a aresta dele, é o lado dele elevado ao quadrado. Esse quadrado tem 8 centímetros, então vai ser 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Então, a área do quadrado é igual a 64 centímetros quadrados.
A altura, a figura também está dando 30 centímetros. Ó. Então já dá para a gente substituir os dados aqui. Ó. A área da base foi a área do quadrado, que é 64, multiplicado pela altura, que é 30. Bom, essa continha não dá para fazer de cabeça, né? Vamos fazer aqui do lado. Vou fazer 64 vezes 3, depois a gente acrescenta o zero, beleza? Então, 64 vezes 3, 3 vezes 4, 12, 2 vai 1, 3 vezes 6, 18, mais 1, 19, acrescentando o zero, dá 1.920 centímetros cúbicos. Então, alternativa B. Questão 4. O volume de uma cisterna em forma de prisma da base quadrada, olha outro prisma aqui com base quadrada, ó. O volume é de quanto? 486 metros cúbicos. Sabendo que a altura dessa cisterna é 6 metros, qual é a medida da aresta da sua base? Bom, aqui ó, a gente vai trabalhar com a fórmula do volume, tá certo? Do prisma, mas ele quer que a gente calcule a aresta da base. Então vamos com calma aqui, ó. Vamos pegar os dados que ele deu para a gente. Ele diz que o volume é quanto? 486. Aí aqui o volume não é igual à área da base vezes a altura. Então, no lugar de V, que é o volume, eu boto 486 igual a área da base. A base é quadrada e ele quer exatamente a aresta. Então, eu não sei o valor de A. Mas como é que a gente calcula a área de um quadrado? Não é a medida dessa aresta elevada ao quadrado? Aí eu vou escrever aqui, ó, A ao quadrado, tá certo? Multiplicado pela altura, que é quanto? 6 metros, ó. Então, olha a equação que a gente ficou. 486 é igual a A ao quadrado vezes 6. Esse 6 que está multiplicando passa dividindo. Então, 486 dividido por 6 é igual a A ao quadrado. Então, o A ao quadrado vai ser igual ao resultado dessa divisão. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. 486 dividido por 6. 4 não dá, é pouco, eu pego 48. Aí vou na tabuada do 6. 6 vezes 8, 48. 48 menos 48 é 0. Aí eu baixo o 6. Agora ficou fácil. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6 é 6. Menos 6, 0, conta encerrada. Então, ó, A ao quadrado é igual a 81. Mas qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 81? É o 9, galera. Esse A aqui está passando como raiz quadrada, ó. Então, o A da gente é a raiz quadrada de 81, que é 9. Então, a aresta aí da nossa cisterna, né, é igual a 9 metros. Alternativa, letra E. Questão 5. Uma lata de tinta tem 12 centímetros de raio na base e sua altura é 30 centímetros. A quantidade de tinta que cabe na lata em ml é... Ele manda usar o π igual a 3 e diz que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, vê, centímetro cúbico é medida de volume e mililitro é medida de capacidade. Então, ele está pedindo a capacidade da lata. Mas como é de 1 para 1, o que você tiver calculado de volume já vai ser a capacidade também, tá certo? Como ele fala em raio da base, então, e ele fala de uma lata, né? Toda lata tem duas bases. Uma está na tampa e a outra está no fundo. Então, é aquela fórmula do volume igual a área da base vezes a altura. Não tem o dividido por 3. Mas a base é um círculo. Como é que a gente calcula a área de um círculo? A área do círculo é π multiplicado pelo raio ao quadrado. Bom, então se a gente pega a área desse círculo e bota aqui, a nossa fórmula do volume do cilindro vai ficar π r ao quadrado vezes h. A gente tem o raio? Tem 12 centímetros. A gente tem a altura? Tem 30 centímetros. E o próprio π, que é igual a 3. Então, vamos lá. O volume vai ser π é 3, então você põe 3. O raio é 12. Então, 12 ao quadrado vezes a altura, que é 30. Tranquilo, gente? Vamos facilitar as contas aqui. O 12 ao quadrado a gente já calculou hoje, deu 144. Então, por exemplo, 3 vezes 3 não é 9? Então, 3 vezes 30 é 90. Então, o volume da gente pode ser 90 multiplicado por 144, que é 12 vezes 12. Vamos multiplicar o 144 vezes o 9, depois a gente acrescenta o 0, tranquilo? 4 vezes 9, 36, 6 vão 3. 4 vezes 9, 36, mais 3 dá 39. 9 vão 3, 1 vezes 9 é 9, mais 3 dá 12. Acrescentando o 0 dá quanto? 12.960. Alternativa é a letra D. Questão 6. Um cilindro possui volume igual a 6.280 centímetros cúbicos e seu diâmetro é igual a 20 centímetros.
qual é a medida da altura desse cilindro, beleza? Então vamos lá anotar os dados aqui. O volume é 6.280. Eu não vou botar mais as unidades não, tá certo, galera? Eu vou botar somente o valor. O diâmetro, ele diz que é igual a 20 centímetros. E a altura do cilindro é exatamente o que ele quer que a gente calcule, tá certo? Então a altura é um valor desconhecido. Então vamos lá, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte: lembrar da fórmula do cilindro que a gente acabou de calcular, né? Na questão anterior. É π vezes raio ao quadrado vezes h. Mas professor, ele não deu o raio. Sim, ele deu o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Diâmetro é 2 vezes o raio. Então o raio é o quê? Metade do diâmetro, ou seja, o diâmetro dividido por 2. Se o diâmetro é 20, 20 dividido por 2 é quanto? É 10. Beleza? Acabei botando, né, pessoal, a unidade aqui, mas tudo bem. Força do hábito. Então o nosso raio vai ser 10. Ó. Então vamos lá, vamos substituir aqui os dados. O volume, 6.280, igual a π, ele manda usar como 3,14, vezes o raio, a gente descobriu que é 10, então 10 ao quadrado, vezes h. Então vamos lá, 6.280 é igual a 3,14 vezes 10 ao quadrado. 10 vezes 10 é 100. Vezes 100 vezes h. Mas vê lá, o número decimal vezes 100. 100 tem 2 zeros, aquela dicasinha, né? Desloca a vírgula 2 casas para a direita. Quando deslocar essa vírgula 1, 2 casas, dá 314. Ou seja, o resultado disso aqui é 314. Então ficamos com 6.280 é igual a 314 vezes h. 314 está multiplicando, passa dividindo. Então h vai ser igual a 6.280 dividido por 314. Mas pera lá, presta atenção aqui, ó. Observe, esquece esse zero por um instante. 628, galera. 628 é o dobro de 314. Então, se a gente fosse dividir 628 por 14, daria quanto? 2. Mas não é 628, é 6.280. Então, é só acrescentar um zero. Então, essa altura vai dar 20 centímetros. Aqui, realmente, eu vou botar a nossa unidade, ó. 20 centímetros. Então, a alternativa correta da questão é a letra E. Bom, pessoal, chegamos agora aos nossos troncos, tá certo? Vamos lá, ó. Questão 7. Os raios das bases de um tronco de cone são 6 centímetros e 4 centímetros. A altura desse tronco é de 9 centímetros. Determine o volume desse tronco de cone em centímetros cúbicos. Faça π igual a 3. Basta a gente lembrar qual é a fórmula, tá certo? Para a gente calcular o nosso tronco do cone. Vamos lembrar aqui, ó, volume do tronco do cone. Vamos nessa, ó. Começa com quem? Começa com π multiplicado pela altura dividido por 3, e tudo isso a gente vai fazer o quê? Multiplicar por essa expressão aqui, ó, raio pequeno ao quadrado mais quem? Raio pequeno vezes raio grande mais raio grande ao quadrado. Então vamos lá, substituir todos esses valores que a gente tem, né? Então vamos lá, o volume vai ser π, que ele está mandando usar 3, então 3 vezes a altura, que é quanto? 9 dividido por 3. Tudo isso multiplicado por quanto? R pequeno ao quadrado. Quem é o R pequeno? 4. Então 4 ao quadrado mais R pequeno vezes R grande. R pequeno 4, R grande 6. 4 vezes 6, 24. Mais o R grande ao quadrado, 6 ao quadrado. Ok? Aqui eu posso simplificar 3 com 3, ó, certo? Então ficamos aqui com o que? Volume é igual a 9 vezes. Agora vamos fazer essas contas da potência aqui primeiramente. 4 ao quadrado dá quanto? Dá 16. Então 16 mais 24 mais 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Então basta a gente multiplicar o 9 pelo resultado dessa soma aqui. Só que a soma a gente precisa fazer primeiro, né? 16 mais 24 mais 36. 6 mais 4 dá 10. 10 mais 6, 16. Então 6 vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. Dá 76. Então o resultado disso aqui deu 76. Então quem vai ser o nosso volume? 9 multiplicado por 76. Aí eu já vou aproveitar esse 76 aqui e vou botar o 9, certo? E fazer a multiplicação. 6 vezes 9 dá 54. 4 vão 5.
7 vezes 9, 63, mais 5, 68. Então está aqui o volume do nosso tronco de cone, ó, 684 centímetros cúbicos. A alternativa correta da questão é a letra C. Vamos lá agora para a questão 8. Observe o tronco de pirâmide da figura abaixo. A altura é igual a 8 centímetros, está aqui. E as arestas das bases menor e maior são, respectivamente, 3 e 5 centímetros. Base menor, base maior, tranquilo? Sobre o volume em centímetros cúbicos desse tronco, é correto afirmar que... Então, a gente vai ter que calcular e ver o valor que a gente vai encontrar, onde é que ele se encaixa aqui, tá certo? Vamos lembrar do volume do tronco da pirâmide. Vocês lembram da fórmula? Vamos puxar pela memória aí, ó. Vai ser o quê? A altura dividido por 3 multiplicado por quem? A área menor, né? A área da base menor, que eu vou chamar de A pequeno, mais a raiz quadrada do produto das duas áreas, da área menor, que eu estou chamando de A pequeno, e da área da base maior, que eu estou chamando de A grande, somado com a área da base maior. Bom, a altura a gente tem. A altura ele diz que é 8. Mas as áreas a gente precisa calcular, né? Então vamos lá, vamos calcular a área que eu estou chamando de A pequeno. É o lado elevado ao quadrado, né? Porque é a fórmula que a gente usa para calcular a área de um quadrado. Então a área menor vai ser 3 ao quadrado, que vai ser 9. E a área maior vai ser 5 ao quadrado, que vai ser 25, né? 3 vezes 3 é 9, 5 vezes 5, 25. Então vamos lá, ó. O volume vai ser... A altura é 8, então 8... dividido por 3, beleza? Multiplicado por quem? Pela área menor, que é 9, mais a raiz quadrada de 9 vezes 25, mais 25, tá certo? Tranquilo aí, ó? Então o volume vai ser 8 sobre 3 multiplicado por... Aqui vai uma dica, tá certo? A raiz quadrada de 9 é exata, é 3. E a de 25 também é exata, que é 5. Então, a gente extrai as duas raízes individuais, multiplica, vai ser o resultado da raiz maior aqui. Da raiz do valor do produto desses números. Então, vamos lá. A raiz de 9 é 3 e a raiz de 25 é 5. Então, 3 vezes 5 vai dar 15. Então, o resultado dessa raiz aqui vai ser 15. Então, fica 9 mais 15 mais 25. Então, a prioridade agora é a gente calcular a soma. 25 mais 15 vai dar 40. 40 mais 9 dá 49. Então, isso aqui, ó, esse 49 vai multiplicar pelo 8. Então, fica 8 vezes 49 dividido por 3. Bom, vamos primeiro fazer a multiplicação, né? 49 vezes 8. 8 vezes 9 é 72. 2 vai 7. 4 vezes 8, 32, mais 7, 39. Então, aqui fica 392 dividido por 3. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Pega o 3, é suficiente? Sim, dá 1. 1 vezes 3 é 3, 3 menos 3, 0. Aí a gente baixa o 9. Aí vai dar quanto? Vai dar 3, né? 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 9 dá 0. Aí baixa o 2. Bom, baixando o 2, a gente não consegue mais fazer a divisão. Então, vírgula no quociente e baixa o zero imaginário. Quando eu pegar esse 20 aqui, galera, vai dar 6, né? 3 vezes 6, 18. 18 para 22, vai dar outro 2, eu vou baixar outro 0. Então, isso aqui vai dar uma dízima com um monte de 6 aqui, ó. Então, a gente já tem uma base, já dá para a gente comparar, tá certo? Vamos eliminar aqui. Por exemplo, é um valor exato? Tem aqui um valor exato, mas é um valor exato. Enfim, é um valor exato? Não. Então, não é a letra C. É um valor maior que 16? Não, galera. Ele é 13 e alguma coisa. Ele é menor do que 16, né? Então, letra A também não é. É a raiz quadrada de 225? Não, a raiz quadrada de 225 é 15. E aqui ele deu 13 e um quebrado. Aí ele diz aqui, na letra D, é um valor menor que 15 e na E é um valor maior que 20. Maior que 20 ele não é. Então, é a letra D aqui, ó. É um valor menor que 15. E realmente, está aqui, 13,666. Ele não só é menor do que 15, como é menor do que 14 também, né? Então, a alternativa correta é a letra D.